Cara, e esse novo jogo aí, chamado Crimson Desert, né? Que tá todo mundo falando, o jogo tá incrível. Eu vou jogá-lo, tá? Porém, eu vou jogar mais pra frente um pouquinho. Por quê? É assim, tem alguns estilos que eu não gosto de repetir. Eu estou jogando o Nioh. Eu terminei o Nioh 1, tô agora entrando no Nioh 2, tá? E vou fazer o Nioh 3. Então, esse estilo de The Witcher, que também podemos juntar ali junto com Dark Souls, eu gosto de jogar um jogo por vez, tá? E tô jogando Resident Evil, que é um jogo de terror e ação, tá? E vamos jogar também um joguinho de skate no canal. Então eu não quero gastar muito tempo em vários jogos, mesmo porque eu tô sem tempo, né? Vocês sabem a correria que eu tô tendo aí com minha mãe, ela tá no câncer terminal. Daqui a pouco eu já vou para lá pra clínica onde ela tá internada. Então, assim, eu não vou ficar investindo muito tempo. E o jogo é demorado demais. Eu sei que quando eu pegar o Crimson Desert, né? Ele vai demorar mais ou menos 1 ano para eu acabar ele, porque ele é gigantesco, gigantesco. Mas uma notícia boa que a gente tem é que o Crimson Desert, ele tá vendendo bastante, cara. E eu fiquei com muito medo dele não vender, né? E por que eu fiquei com medo? Imagina você criar um jogo 7 anos, produzindo o jogo, um trabalho lascado, muito dinheiro envolvido e no final ele não vender? Quer dizer o seguinte, que não vale a pena fazer outro jogo desse tipo, né? Mas não foi o caso. O jogo vendeu bastante e a notícia é bastante interessante, eu queria comentar aqui com vocês, tá? Após o conturbado, né, mais lucrativo período de lançamento, Crimson Desert ele teve uma ampla aceitação do público, vendeu bastante, de maneira que superava os custos de produção do jogo, né? Foi divulgado os números e o jogo ele atendeu bem a expectativa dos produtores e da empresa, tá? O desenvolvimento do Crimson Desert foi um dos mais longos e caros jogos da história, né? Ele levou cerca de 7 anos, pelo que a produtora falou, foi desde 2018, né? Início de 2019, que o jogo está sendo feito. E ele custou em torno de 150 a 200 milhões de dólares. E isso, nós temos um jogo que é caro e demorado. Então, obviamente, o medo de dar erro, de não vender, é muito grande. Porém, isso não aconteceu. O jogo vendeu bastante dentro de consoles e também no Steam. Ele atingiu 5 milhões de cópias vendidas e saiu recentemente, né? Então, considerando o preço médio de 70 dólares, ele já alcançou 350 milhões de dólares. Ele custou no máximo 200 milhões de dólares e ele já tem em caixa 350 milhões de dólares. Isso quer dizer que o custo já foi cobrado e ele sobrou bastante. Só que você tem que lembrar que tem que sobrar muito para pagar os acionistas ainda, né? E ainda investir em novos projetos. Então, agora a receita que vai surgir com as novas vendas, inclusive eu vou comprar ele mês que vem, tá? Vai ser para cobrir, né, os acionistas e outros possíveis gastos, né? Muito importante dizer isso. Então, sim, já atendeu a meta, que é cobrir os gastos, já sobrou uma gordurinha ali para bancar os acionistas e agora as próximas cópias vendidas e com a propaganda boca a boca do público aí, que está sendo muito positiva, ele está tendo notas altíssimas, né? O público está gostando demais, então eu acredito que vai vender muito, cara. Ele vai vender anos aí. Esse jogo ele tem a perspectiva de vender pelo menos uns 2 anos. E esse dinheiro vai permitir a empresa, a companhia, a produzir novos jogos, né? Então ela vai ter uma receita bacana que vai garantir os jogos futuros. Isso é muito legal. Por que é legal? Porque todo jogo bom merece vender, né? Então se você tem um jogo muito bom e ele não vende, o cara que fez o jogo ele se sente, né, chateado. Por quê? Ele fez um jogo maravilhoso, e ele não vendeu muitas cópias. Não garantiu o orçamento, né? E aí ele não vai fazer outro jogo bom, ele vai fazer um jogo peba, porque ele prefere fazer um jogo barato, vender poucas cópias, do que fazer um jogo top, caríssimo desse e depois não ter retorno. Mas não foi o caso do Crimson Desert, né? Ele vendeu bastante, já cobriu o orçamento e ainda sobrou uma reserva financeira aí para poder fazer novos investimentos.
o que é bastante legal. Agora falando um pouquinho aqui do jogo, o jogo tá lindo, gráficos incríveis, o mundo aberto é gigantesco. Tem gente falando que é o maior mundo aberto que já viu, eu não sei, né? Não joguei. Mas tem gente falando que é enorme, e não é só o mundo aberto que é enorme. Tem gente que cavalgando durante 4 horas para chegar no lugar, só precisa ver o tamanho do mapa. O jogo não é aquele mapa vazio, sem nada, é cheio de vida, personagens conversando, a vida acontece no mapa, né? Você tá passando, né? Às vezes você cortou uma árvore, quando você volta, aquela árvore interferiu em alguma coisa que estava ali. Então, cara, o jogo é cheio de vida, muito interessante, e nós vamos jogar, nós vamos trazer para o canal logo, logo. Tá? Eu tô tentando aí terminar o Resident Evil para poder colocar o Crimson Dead no lugar, beleza? Mas é sim um grande sucesso de cópias vendidas e eu fico muito alegre por isso, porque todo jogo bom merece vender muito e muito mesmo, tá bom? Valeu, pessoal, gostou do vídeo? Até a próxima, deixa o like, se inscreva no canal. Fui, garoto!